Olá pessoal, bom dia. Professor Marcelo aqui do curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas. Hoje vamos fazer uma continuação da aula anterior, da aula 3, que falava sobre a abordagem de banco de dados versus processamento tradicional de arquivos, tá? Good morning. Good morning, Paulo. Ok, pessoal, vamos lá. Eu vou trocar o slide aqui e voltar para da onde nós paramos. Beleza. Vocês lembram lá que nós falamos sobre a situação da Jaqueline? Vocês conseguem lembrar da situação da Jaqueline, que é da produção de pães? Não sei se vocês estão conseguindo lembrar. Beleza, legal, legal. Legal a interação. Quem não conseguir responder ali, só com joinha já satisfaz a minha pergunta. Então tá. Então vamos continuar com a história da Jaqueline. Jaqueline deve ter um sistema eficaz que utilize banco de dados para que assim ela possa entrar com os dados quanto cada saco de farinha de trigo permite produzir de pães, por exemplo. Isso pois, assim ela poderá sempre saber a certa quantidade de matéria-prima necessária para a produção versus a quantidade de produtos. Eu estou falando isso, só estou para relembrar vocês mais do assunto, tá, pessoal? Assim, consequentemente, Jaqueline não deixará de entregar a quantidade diária de pães, tá? Só para vocês entrarem no mecanismo da ideia. Tá, e muito menos deixará seus clientes regulares da padaria sem produtos que costumeiramente compram ou consomem. Beleza. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês, só para falar um pouco mais sobre a historinha da Jaqueline. Então vocês viram a necessidade, né, do banco de dados para o dia a dia de uma empresa, tá? E aqui tá, o que vamos falar agora? Sobre armazenamento de arquivos versus bancos de dados. Ambos são utilizados para armazenar arquivos, tá? No entanto, eles possuem algumas diferenças. Banco de dados é utilizado para armazenar dados relacionados e estruturados, isto é, formatos de dados bem definidos, o que facilita a inserção, atualização e rápido e facilmente, né? Armazenamento de dados em arquivos versus banco de dados. Qual a diferença entre um e outro? Já os armazenamentos de arquivos são utilizados para armazenar dados desestruturados e muitas vezes eles não estão relacionados. Eles não estão relacionados. Os sistemas de processamento de arquivos podem usar dispositivos de armazenamento, como disco rígido, né? Hoje temos o SSD também, né? Pendrive, e antigamente nós tínhamos o CD-ROM, tínhamos os disquetes, né, que eram os primeiros, e antigamente ainda era a fita furada, tá? Esse tipo de armazenamento requer manutenção da localização física dos arquivos, tá? Pode ver ali, é um tipo de arquivo ali, que nessa figura era uma forma de arquivo antigo, né? Que era no papel. Então tá, e aqui está a diferença entre armazenamentos em arquivos versus bancos de dados. Qual que é o benefício ou a diferença entre um e outro, né? Então tá, armazenamentos em arquivo versus banco de dados, lado direito versus lado esquerdo, ou vice-versa. Então tá, armazenamento em arquivos, eles podem ter dados redundantes, não fornece backup nem recuperação de dados em caso de perca, né? Não há processamento de consulta eficiente, ele há menos consistência nos dados,
é menos complexo que o software utilizado para gerenciar o banco de dados, ele oferece pouca segurança e é mais barato. Versus o banco de dados, qual é o benefício? Ou não, né? Ele minimiza os dados redundantes, ele fornece backup e restauração de dados praticamente imediato, né? Há processamento de consultas eficiente, há mais consistência de dados devido ao processo de normalização de dados, é um pouco mais complexo para manuseá-lo, oferece mecanismo de segurança, que é o backup, né? E tem um custo, porém, um pouquinho mais alto. Essa seria uma das grandes desvantagens de se ter um banco de dados. Vantagem do banco de dados. Qual é a vantagem do banco de dados em não manter arquivos redundantes em estrutura de armazenamento? Além do maior controle de informação, o espaço de armazenamento em um banco de dados evita consumo de espaço necessário, tá? Ele está desnecessário, isso. Isso quer dizer, ele evita aquele espaço físico, tá, pessoal? Não quer dizer que ou na nuvem, ou num arquivo, num HD, ele não tem um certo espaço. Beleza? E qual é a vantagem do banco de dados? Em caso de você achar que os processos de backup e restauração de dados devem ser aplicados em banco de dados, em que caso você acha que os processos de backup de restauração devem ser aplicados em banco de dados? Em caso em que alguma alteração seja realizada para evitar que o corrompimento da base, todas as informações sejam perdidas, né? E mais uma vantagem do banco de dados, também é recomendado manter uma rotina de backup. Logicamente, essa parte você pode gerenciar e fazer automaticamente, tá? Dessa forma, as versões anteriores às últimas alterações sempre estarão disponíveis. Backups automáticos podem ser realizados diariamente, por exemplo, né? Como eu estava falando agora. Diariamente você pode fazer uma programação para ele fazer automaticamente. A restauração também permite transferir a base para outro ambiente de maneira simples e replicando. Como, não sei se eu comentei com vocês, também vocês podem fazer esse processo, essa replicação em vários bancos de dados armazenados em diversos locais, ou países, enfim, em diversos bancos de dados diferentes, em localizações diferentes, só para que não haja uma perca ou um lag, né? Um lag, você sabe que é aquele delay, né? Aquele delay na recuperação. Tipo, no Brasil você consegue recuperar mais rápido, em outro local, como os Estados Unidos, por exemplo, você demora um pouquinho mais. Mas, enfim, é bom que sempre você tenha essa replicação. Ok? E aqui está um esboço de um sistema de armazenamento. Com base no quadro comparativo apresentado abaixo, você consegue descrever como funciona o sistema utilizado no armazenamento em arquivos? É uma pergunta, né? Com base no quadro comparativo apresentado, você consegue descrever como funciona o sistema que utiliza o armazenamento de arquivos? Então, ali está o dados, né? Vai e vem. Arquivos de pedido, programa de pedido, relatório aos usuários. Embaixo também é o mesmo procedimento, tá? Só que, no caso, programa de clientes em vez de programa de pedido, tá? E arquivo de clientes também. Os benefícios nós vimos no vídeo anterior, né? Naquele videozinho que a gente colocou de início. E agora a gente vai praticar um pouquinho. Guardar bancos de dados em arquivos soltos até funciona, até o dia em que algo precisa ser conferido, atualizado ou comparado. É aí que os problemas aparecem, informação duplicada, erros, perda de controle e decisões ruins. Nesta aula prática, você vai colocar dois modelos frente a frente, armazenando em arquivo desorganizado e frágil, banco de dados estruturado, confiável e pensado para crescer. Tá? Aqui ele está fazendo uma comparação, né? Aí nós teríamos que estar em sala de aula para a gente poder fazer essa comparação de arquivos.
como não é no nosso caso aí. Até porque é interessante para a gente discutir um pouco sobre o que está sendo feito e como está sendo feito um a um, tá? Algum de vocês aí consegue fazer instalação? Já tem opção ou conhecimento através do Alura? Vocês já fizeram cadastro no Alura, pessoal? Eduardo, você que está comentando agora, já conseguiram fazer cadastro no Alura? Guilherme, legal. Beleza. Então tá, pessoal, uma tarefinha para casa, né? Isso aí vocês anotam aí no caderno ou anotam aí no computador de vocês mesmo. É só uma tarefinha para vocês descreverem um exemplo do seu dia a dia em que você enxerga o benefício do armazenamento de dados, né? Um exemplo, e podem ser citados exemplos de estoque de lojas, mercados, sites específicos utilizados por eles, né? Tipo um banco de loja, tipo banco de dados de uma loja, qual é a utilização dele, por exemplo, os jogos, qual é o benefício de ter o banco de dados nos jogos, né? O que ele armazena, plataformas educacionais que utilizam o modelo remoto de aprendizagem, por exemplo. É um exemplo assim, qual que é a utilização? Você pode utilizar para armazenar seus dados, né? Tipo nome, etc. E qual que é o benefício? O benefício, num jogo, por exemplo, ali você sabe, a plataforma do banco de dados sabe onde você parou, em que fase você está do jogo. Vamos supor no Uber, o Uber ele tem todas as suas rotinas de viagem, né? Todo o teu processo da viagem, ali está tudo armazenado, que localização, aonde você parou. O benefício também, exemplo do Uber, continuando, o benefício de saber aonde você parou, que horário você parou, até uma forma de segurança, né? Esse também é um benefício. Então, assim, o meu pedido é que vocês descrevam. Se vocês quiserem fazer agora também, a gente pode discutir isso daí. E eu gostaria que vocês me dessem alguns exemplos dos benefícios. Será que é possível? Vocês podem me dizer qual que é o benefício disso? Paulo, pode ser mentalmente, pode ser vocês falarem de cabeça mesmo, não precisa nem... Alguém tem algum exemplo para me dar, por favor? No próprio Alura ali, isso. Paulo, beleza. Mas qual que é o benefício do Alura? Qual que é o benefício do banco de dados no Alura? Paulo, diga para nós, por favor. Mencione para nós o benefício de você ter um banco de dados no caso do Alura. E o que aconteceria se você não tivesse o banco de dados, né? Pessoal, temos 16 pessoas salva processos nos cursos existentes atualmente no Alura. O que mais? Além dos processos, né, salva a aula que você parou, né? O exercício que você está praticando, até em que parte, né, do exercício. Armazenamento de processos. Fazendo a aula ficar mais prática e eficiente. O banco de dados, no caso do Alura, ajuda a armazenar e organizar informações do usuário, fazendo a plataforma ficar mais prática, segura e eficiente. Beleza, uma boa resposta. Mas alguém, pessoal, no caso do Alura tem uma outra, vamos colocar no caso de um jogo, no caso do Uber, no caso do iFood, né? Estou citando algumas empresas que utilizam banco de dados, né? Alguém mais, pessoal? As meninas? Só o Guilherme e Paulo? Corridas motoristas, beleza, no caso do Uber, né? Senhas, registros, dinheiro guardado, quantidade, né, de dinheiro guardado.
Beleza? É isso aí, pessoal. Então entenderam o conceito, né? Entenderam já a eficiência e a utilidade do banco de dados, por que ele é importante. Beleza. Então vamos um pouquinho mais para frente aqui. Então tá, e o que vimos nessa aula de hoje? O banco de dados é utilizado para armazenar dados relacionados e organizados de forma estruturada, ou seja, em formatos bem definidos. Essa organização facilita a inserção, atualização e a recuperação das informações. Guardar CPF, dívida Serasa, infelizmente também. Então tá, mais uma vez aquele guia de escalada lá, né, pessoal? Quem tem acesso, quem não quiser pedir através do e-mail ou do Classroom lá para o professor, ele vai disponibilizar lá para vocês, tá? Então tá, e aqui esse foi o final da aula 3, pessoal, e a gente já vai entrar com a aula 4 daí, tá? Que essa é uma continuação da aula anterior, que a gente não teve tempo de concluí-la. Tá? Vou trocar o slide aqui para a gente continuar na aula 4. Pessoal, eu acho que eu vou fazer aquela brincadeirinha do quiz lá só para nível de conhecimento. Pessoal, você lembra daquela brincadeirinha, acho que fizemos do quiz lá só para nível de conhecimento, para ver onde vocês estão no nível de conhecimento? Vamos fazer uma breve aqui só para a gente fazer uma... Não, ele não vai. É porque ele está em HTML, eu criei em HTML. Então tá, pessoal, vamos lá. Vou fazer aqui algumas perguntas, tá? E depois que eu terminar a pergunta da C aqui, né? A questão 1, eu vou dar várias opções para vocês. E na D, aí depois da D vocês me respondam qual que vocês acham que é. Tá. Qual a principal diferença entre o armazenamento em arquivos e bancos de dados em relação à redundância de dados? Tá? Opção A. Arquivos minimizam dados redundantes enquanto banco de dados podem ter redundância? Arquivos minimizam dados redundantes enquanto banco de dados podem ter redundância. Essa é a opção A. A opção B. Banco de dados minimizam dados redundantes enquanto arquivos podem ter redundâncias? Essa é a opção B. A opção C. Ambos minimizam dados redundantes da mesma forma? A opção D. Nem arquivos, nem banco de dados controlam a redundância. O que vocês acham agora? Essa é a pergunta. Opção A, B, C ou D? Vocês acham que banco de dados minimizam dados redundantes, enquanto arquivos podem ter redundância? A opção B, né? A Maiara, legal. A Maiara apareceu. As meninas estão aparecendo aos pouquinhos. Legal. Ó, o Miguel está dizendo que é B. Legal, né, Miguel? É isso mesmo, né? Banco de dados minimizam banco de dados. Minimizam banco de dados redundantes, enquanto arquivos podem conter informações duplicadas sem controle. Essa é uma das vantagens, inclusive, que a gente tinha visto nos slides anteriores ali. Então tá, eu vou fazer a pergunta. No problema da padaria da Jaqueline, lembra, né? A padaria da Jaqueline. Por que era importante utilizar banco de dados em vez de arquivos soltos? Para reduzir o custo com equipamentos de informática? A opção B, para evitar o uso de internet na padaria? A opção C, para controlar com precisão estoque, vendas, produção, evitando falhas no fornecimento? E a opção D, para substituir funcionários por sistemas automatizados? E aí, pessoal?
O Paulo, o Alex está dizendo que é C, o Edward está dizendo que é C, o Luiz Otávio. E aí, pessoal, as meninas? A Maiara está dizendo que é C. Quem mais? Tem mais? Mais meninas na aula? As meninas? Alguém mais? Além da Maiara? Ó, o Miguel está dizendo que é C. Que mais? Vamos lá, pessoal. Vamos participar. O Paulo está dizendo que é C. O Guilherme está dizendo que é C. Então tá, vamos lá. E está correto nessa afirmação, que é para controlar com precisão estoque, vendas e produção, evitando falhas do fornecimento. Com banco de dados, Jaqueline poderia controlar as vendas, matéria-primas e produção, garantindo a entrega correta depois, né? Sem excessos e sem as faltas, né, pessoal? Então, lembra lá que ela tinha que produzir para a vila, né? Para a região dela, para o bairro dela, e ela recebeu um pedido, né? Não sei se vocês lembram da aula anterior. Mais uma questão aqui, pessoal, só para a gente fortalecer o nosso conhecimento. Questão 3. Qual das alternativas a seguir representa a vantagem do banco de dados em relação ao armazenamento de dados? O banco de dados é mais barato e fácil de manuseá-lo? O banco de dados oferece backup e restauração de dados? Arquivos oferecem mais mecanismos de segurança? O banco de dados não requer manutenção alguma. O que vocês acham que é agora, pessoal? Dessa nova questão 3. É B de Brasil? Miguel está dizendo que é B também. Luiz, o Alex Fabiano, as meninas também, por favor. A Maiara é B. Maiara, só tem você de menina? O Luciano, B. Na aula, pessoal, quem tiver acesso ali ao chat. Ó, o Paulo está dizendo que é B, o Guilherme também, o Luciano falou que é B. Então tá unânime, né, pessoal? É isso aí. O banco de dados oferece recursos de backup e restauração, o que não ocorre com o armazenamento de arquivos. A desvantagem dele seria um custo um pouquinho mais elevado que o arquivo, né, pessoal? Porque você tem que armazenar ele em algum lugar, nem que seja no HD ou um pendrive, etc. Então, o custo é ou armazenando no HD, você tem que ter uma máquina, um computador, na nuvem você tem que pagar para ter essa hospedagem, tá? Esses são os custos e a desvantagem, no caso. E a questão 4. O que são dados estruturados no contexto de banco de dados? O que são dados estruturados no contexto de banco de dados? A opção A. Dados armazenados em qualquer tipo de arquivo sem formato definido. A opção B. Dados com formatos bem definidos que facilitam a inserção, atualização e recuperação. A opção C. Dados que só podem ser acessados por administradores de sistemas. E a opção D. Dados exclusivamente em formato imagem ou vídeo. Qual que é a pergunta? O Paulo está perguntando ali. O que são dados estruturados no contexto de banco de dados? O que são dados estruturados no contexto de banco de dados? Ó, a grande maioria está indo na B também, né? Dados com formatos bem definidos que facilitam inserção, atualização e recuperação. É isso mesmo, né, pessoal? A gente já leu isso daí na aula anterior, no slide, né? Dados estruturados possuem formatos bem definidos, o que facilita o gerenciamento da informação, né? E seria também um grande benefício, né? Na atividade prática da aula 3, qual ferramenta
é recomendada para simular um banco de dados simples. O que vocês acham? Que tipo? Já visto que é feito em colunas, linhas e colunas, né? Isso aqui está muito fácil, né? Porque um banco de dados ele utiliza linhas e colunas. Acho que na primeira aula a gente já comentou sobre isso, né? Todo mundo aqui está... A, Microsoft Word, B, bloco de notas, C, Google Planilha, né, que é um exemplo, pode ser o Excel da Microsoft, né? E o D, o PowerPoint. Ó, a grande maioria está dizendo que é C, né? Microsoft Word é meio avançado para iniciar. É a planilha, né, pessoal? Lembra, né? Linhas e colunas, né? Não entendi ali, não estou conseguindo ler. Não fica tão bom. Mas dá para fazer. Sim, dá para fazer. Não fica tão bom, mas nós estamos não fugindo do contexto da aula, né? Linhas, lembra? Linhas e colunas, né? Mas é isso aí. Google Planilha é recomendado para permitir criar tabelas estruturadas que simulam o funcionamento de banco de dados. Que simulam também, né? Essa é o que deveria ser aplicada na questão, na pergunta. Tá. A questão número 6. Em relação à consistência de dados, como o banco de dados se diferencia do armazenamento de arquivos? Vou perguntar de novo. Em relação à consistência de dados, como o banco de dados se diferencia do armazenamento de arquivos? A opção A, arquivos garantem maior consistência por meio da normalização. A opção B, banco de dados tem menos consistência por possuir mais registros. A opção C, banco de dados apresenta mais consistência, pois aplica o processo de normalização de dados. E a opção D, ambos possuem o mesmo nível de consistência, tanto banco de dados como arquivos, né? O que vocês acham? Em relação à consistência de dados, o banco de dados se diferencia do armazenamento de arquivos. O que vocês acham? O Luiz, o primeiro a manifestar, está dizendo que é C. O Alex também acha que o banco de dados apresenta mais consistência, pois aplica o processo de normalização de dados. A Mayara também está dizendo que é C. Miguel, o Guilherme. A Isabela, ó, apareceu mais uma menina, a Isabela. Legal, Isabela, obrigado pela participação. Paulo também está dizendo que é C. Mais alguém, pessoal? Alguém tem dúvida sobre isso aqui, pessoal, que nem todos se manifestam? Ou está muito frio que não consegue digitar, teclar? Bom, vamos lá. A grande maioria dizendo que é C, né? Então tá, está correta essa afirmativa, né? O banco de dados possui maior consistência graças ao processo de normalização, que organiza e padroniza dados, né? Isso é um dos das grandes partes positivas do banco de dados, né? Armazenar e padronizar os dados, tá? Ele tira a bagunça do ar e começa a organização, né? E a última questão, a questão número 7. Qual das situações abaixo descreve melhor um problema causado pelo armazenamento em arquivos desestruturados? Qual das situações abaixo descreve melhor um problema causado pelo armazenamento em arquivos desestruturados? Os dados ficam organizados e facilmente atualizáveis? A questão B.
o sistema realiza backups automáticos sem intervenção humana? A opção C, há dificuldades em consultar, comparar e atualizar informações, gerando erros e duplicidades? E a opção D, os processos de consulta é mais eficiente do que em banco de dados? E aí, pessoal? Vocês podem me dar essa dica aí? Perguntando de novo, qual situação abaixo descreve melhor um problema causado pelo armazenamento em arquivos desestruturados? O Paulo acredita que é C. O Paulo acredita que é C, mais alguém? Isabela. Isabela diz que é C, o Guilherme é C. O Luciano é C. O Arthur é C. Beleza? Então tá. Está unânime, né? Então, correto, né? Arquivos desestruturados geram dificuldades em consultar e atualizar dados, né? Não tem como, né? No meio da bagunça você conseguir consultar, né? Se não tivesse. E isso é a vantagem e a função do banco de dados, né? Organizar dados também. Resultando em erros e informações duplicadas, tá? Então, vamos ver o resultado de vocês. Então, todo mundo, se fosse uma prova, todo mundo ganharia 7, né? Uma prova de 7 valendo 7, todo mundo ganharia 7 ou 10, no caso de 10. Perfeito. Então, vamos para o próximo slide da próxima aula, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, nessa aula, né, na aula 4, nós vamos falar sobre a introdução aos tipos de bancos de dados, tá? Mais uma vez, de acordo com o plano do curso de desenvolvimento de sistemas, a competência a ser desenvolvida nesta aula será realizar modelagens de aplicações computacionais. É a habilidade a ser desenvolvida, aplicar as técnicas de desenvolvimento de software mais adequadas de acordo com a situação e as necessidades do usuário. Beleza? Se vocês forem um usuário de um software que vocês queiram para vocês mesmos, então é atender as suas necessidades, e a do cliente é atender as necessidades dele, tá, pessoal? Então, assim, você vai desenvolver um software, não é a partir do momento que você for contratado, você tem que atender a demanda dele, não as suas você acha que é bom. Ok? Aí, nesse caso, vocês depois é um outro procedimento que a gente vai fazer para você tentar fazer estudo de caso, tá? Então, nesta aula, o que nós vamos fazer? Vamos compreender se existem diferentes tipos de dados. Compreender que existem diferentes tipos de bancos de dados, tá? Mais uma vez ali, a dica da Alura, tá? Para vocês aumentarem o conhecimento de vocês. Na aula anterior, entendemos a diferença entre a abordagem de banco de dados e processamento tradicional de dados, né? Que são aqueles arquivos que a gente falou que é o caderninho, tá? Então, mais um caso aqui, é o caso da Bruno e Ana, que estão empolgados com as aulas de banco de dados e estão pensando como aplicar os conhecimentos na empresa do pai. Que o pai deles tem um hortifruti, tá? Basicamente, os dados de hortifruti são conforme a tabela a seguir. Para pensarmos juntos, ali tem o código do produto, tá? O código 100 se refere à melancia, que é o nome do produto. É o preço unitário, e ali ele está falando com comentários ou sem comentários. Ali você pode colocar o estoque, né? Também, mais uma vez a quantidade de estoque, já que está falando de banco de dados. Ali está falando da uva, está falando do preço unitário do produto e do código do produto, tá? Essa é só uma ideia de um banco de dados, tá? Estamos falando aqui no caso do hortifruti.
o produto melancia, uva, maçã, limão, laranja, cada um tem o seu preço unitário, e ali você também pode colocar a quantidade total que tem em estoque ou a quantidade de venda, né? Mas enfim, esse é um básico. Para pensarmos juntos. De que forma Bruno e Ana poderão organizar e armazenar esses bancos, esses dados em um banco de dados? Essa é uma questão. E a segunda questão, como é estruturado um armazenamento em um banco de dados tradicional utilizado para guardar textos e números? Alguém sabe me responder essa? Arthur, Luciano, as meninas. Alguém sabe me dizer de que forma Bruno e Ana poderão organizar e armazenar esses dados em um banco de dados? Hein, pessoal? Alguém tem uma ideia? Se não, coloca um N. Alguém tem uma ideia, pessoal? Alguém faz? Ainda não? Então tá. Atualmente existem muitos tipos ou modelos de banco de dados, que são modelo hierárquico, modelos em rede e modelo relacional, que é o que é mais usado, né? E também temos o modelo orientado a objetos, banco de dados distribuídos, dentre outros que serão vistos a partir da próxima aula. Então aqui está modelos de banco de dados, está o relacional, o hierárquico, distribuído e o em redes. Não sei, não estamos sabidos ainda, né? Não estamos sabidos ainda. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Então tá, pessoal, só revendo aqui, modelos de banco de dados, existem vários modelos, né? É o relacional, o hierárquico, o distribuído e o em redes, tá? Modelo de banco de dados, não é um banco feito de dados ali não, né, pessoal? Modelo de dado relacional. Pessoal, é interessante que vocês anotem até esse aqui, se quiser tirar uma foto, quem tiver no celular ou vendo de um computador, tira um print. Então, assim, banco de dados relacional. Este banco de dados armazena os dados de formas de linhas, no caso registros, e colunas são os atributos, tá? E juntos formam a tabela, que é a relação. Esse é um tipo de banco de armazenamento mais tradicional, que é o mais usado. Tendo como exemplo, lembra ali da planilha, né? Banco de dados hierárquico. Este banco de dados armazena dados em uma estrutura semelhante a uma árvore. Modelo de banco de dados, mais uma vez, mais dois ali, né? Que eram 4. Banco de dados distribuído, vamos falar sobre ele. Neste tipo de banco de dados são armazenados distribuidamente, isto é, distribuído entre diferentes sistemas de banco de dados de uma empresa. Banco de dados em redes. Neste tipo de banco de dados, a representação de dados é feita de forma de nós conectados por meio de links. Entre eles, semelhante à ideia de uma rede de computadores. Né? Se eu tomo café, eu tomo café. O Paulo está perguntando se eu tomo café. Eu tomo café, tomo chimarrão, tomo tudo. Vamos lá. Então, para responder, por que existem diferentes tipos de banco de dados? Pessoal, por que existem diferentes tipos de banco de dados? Me ajuda aí, Paulo. Por que existem vários diferentes tipos de banco de dados? Alguém sabe me responder? Porque existem situações que outros tipos se dão melhor. O Guilherme está respondendo ali. Também. Para complicar a matéria.
Seria para atender as necessidades também, né, pessoal? Então tá, vamos lá. A resposta. Existem diferentes tipos de banco de dados considerando a multiplicidade de dados que as empresas podem armazenar, tais como textos, números, imagens, vídeos, e desta forma é necessário determinados tipos de dados, tá? Para situações específicas, para cada necessidade empresarial de cada situação, né? Por exemplo, o YouTube, ele armazena mais vídeo, né? Então é uma necessidade. O Instagram, ele armazena fotos, né? É uma necessidade também. É assim como temos entre outros, como nós estávamos falando de outros aplicativos, né? Como o Uber, o iFood, etc. Então, assim, cada um tem a sua necessidade, tá? Por que existem diferentes tipos de bancos de dados? Alguém sabe me responder? Então, vou colocar um videozinho mais uma vez aqui. Então tá, pessoal, vocês entenderam ali que cada necessidade, né, tem uma aplicação, né? Cada empresa, por exemplo, tem uma necessidade e um tipo existente de um banco de dados que vai atender aquela demanda, aquele problema, tá? Aquela necessidade. Entenderam até aqui? Pessoal, pode falar aí no chat? Legal. Perfeito. Então tá. Legal. Sobre o vídeo, quais são as sugestões do vídeo para nortear a escolha de um banco de dados para a sua empresa? Tá. Conhecer os dados é uma questão, né? Conhecer os dados fazendo as perguntas, quão seguros meus dados precisam ser, né? Lembra ali que ela comentou no vídeo? Quão rápido precisarei acessar meus dados? Quanto tempo devo manter meus dados armazenados? Minha base de dados armazenados, né? Então, cada questão dessa, cada pergunta que você vai fazer, talvez seja um servidor específico ou um serviço específico para atender essa demanda que você necessita. Por exemplo, o AWS, que é um dos mais famosos. Daí tem o próprio Google, tem a própria... Enfim, tem empresas que atendem essa necessidade, né? De grande nome. E a questão 2 é refletir se o armazenamento de dados será na empresa ou será terceirizado. Se a empresa tem estrutura, né? Não entendi a questão ali, o Paulo está perguntando se vai precisar ligar novamente. Paulo, eu vou ter aula depois com outra escola, depois eu vou retornar com vocês. Daí às 11 horas, sim. Vai ser o mesmo procedimento, vai ligar normal, tá? Respondi a tua questão, Paulo? Beleza. Então tá, mais uma questão aqui. Quais são as 4 sugestões do vídeo para nortear a escolha de banco de dados para uma empresa? Entender que a solução, né? Entender que a solução deve se adequar aos dados da empresa e não ao contrário. Os dados se adequarem ao banco de dados, né? Então, assim, tudo tem um custo, pessoal. Todo mundo sabe que o vídeo, por ser mais pesado, ele ocupa muito mais espaço. E aí é tipo assim, por exemplo, o YouTube, ele tem uma quantidade de armazenamento e ele precisa lá ficar um determinado tempo. Aí, se, por exemplo, o criador de conteúdo no YouTube, ele apagou os dados dele lá, ele apagou a conta dele. Então, o YouTube ele tem um tempo determinado que ele pode apagar aqueles conteúdos, tá? Tipo, por conta inativa, vamos dizer assim. Tá? Então, essa liberação de espaço de banco de dados já é
é feita de um período de expiração. Tá, e a questão 4 aqui é pensar que os custos iniciais não devem interferir na decisão de qual modelo de banco de dados usar, considerando-se a escalabilidade, a atualização da tecnologia e os custos operacionais, ou também pensar nos custos a longo prazo sem terceirizar o serviço. Tipo, por exemplo, no caso ali voltando lá no caso da Jaqueline, né, que ela tinha a padaria. Eu acredito que não teria, né? No caso dela, não teria necessidade dela terceirizar, né, um banco de dados. Na máquina dela, ela supriria, desde que ela tivesse um banco de dados, né, tipo uma replicação em outro HD, por exemplo, ou ela fazer diário, colocar um pendrive ali e fazer uma replicação dos arquivos, eu estou falando aqui do MSQL, no caso, né, uns chamam MySQL, outros chamam de MySQL. E no caso ali, o próprio arquivo da MySQL ele pode replicar tanto para o banco de dados dela, cada atualização que fizesse, quanto para o próprio pendrive como um backup, tá? Então tá, voltando ao início. Depois de conhecermos os tipos de banco de dados, voltemos à tabela com os dados do hortifruti do pai do Bruno e da Ana. Lembra lá? Então, tem o código do produto, o nome do produto, preço do produto e os comentários. Esse é um banco de dados. Que tipo de banco de dados é esse aqui seria? Alguém sabe dizer? Então tá, vamos lá. Hora de praticar. Como Bruno e Ana poderão armazenar seus dados em banco de dados? Como funciona a estrutura de banco de dados? Como funciona a estrutura de armazenamento de banco de dados tradicional, utilizado para guardar textos e números? Responda alguém. Paulo, pode responder, Paulo? As meninas? Alguém? Pessoal? Estão com frio? Então tá, vamos lá, vou responder. Pelo formato de arquivos que a empresa do pai da Bruna e Ana, que segue em formato de uma tabela, é recomendado o banco de dados relacional, que tem como base uma tabela bidimensional. O campo código do produto não tem valores iguais, pois cada tipo de produto distinto tem um único número correspondente a ele, né? Cada fruta tem um código, né? No caso do banco de dados deles ali. Já no campo nome do produto, não poderia ser utilizado como chave primária, isto é, um identificador único. Pois existem muitos tipos de uva, laranja e maçãs, por exemplo. Logo, garantir a unicidade por meio do nome do produto é bem mais difícil. A segunda questão, respondendo a segunda questão, a estrutura de armazenamento de banco de dados tradicional é o banco de dados relacional. Tá? O mais usado seria o relacional, para esse caso aqui também, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? As meninas, alguma dúvida? Tá, então entenderam que para cada necessidade é um banco de dados específico e o mais usado seria o relacional, né, pessoal? Beleza, legal. Então tá, aqui diz para nós praticar. Banco de dados existem em todo lugar, né? Todo dia, toda hora. A pergunta certa não é onde guardar, mas qual modelo resolve melhor este problema, tá?
Então, mais uma vez, né, o vídeo, a gente usando esse modelinho, que o vídeo para guardar vídeo é um tipo de banco de dados, para guardar informações ou como, por exemplo, a gente estava falando do Uber, etc., né, é um outro tipo de banco de dados, tá? E o Instagram é outro tipo de dados. Nesta aula prática você vai conhecer diferentes tipos de banco de dados e entender por que em muitos casos do dia a dia o modelo relacional é a escolha mais eficiente. Usando um exemplo real de um hortifruti, você vai organizar produtos, preços e informação em uma tabela estruturada exatamente como um sistema comercial. Então, pessoal, o que eu quero fazer com vocês agora? Gostaria que vocês criassem para mim um banco de dados relacional mesmo, no momento, tá? De um determinado produto. Pode ser escrever linhas e colunas, conforme o modelinho ali, mas de outro produto que não seja o hortifruti. Vocês podem fazer isso em 10 minutinhos, mais ou menos? Temos quanto tempo da aula? O horário termina 9h10. Organizar para outra. No Excel, pode ser no Excel, pode ser no caderno, tirar foto, quem tem celular, pode ser no Excel, tá? Mas eu não quero o mesmo produto, tá? Isso, é para fazer um banco de dados, né? Um modelinho de banco de dados. O que você vai usar? Vai usar nome, vai usar código, você vai usar produto, você vai usar preço, você vai usar um preço total do produto, uma multiplicação, quanto tem em estoque, com linhas e colunas, tá, pessoal? É um modelo básico relacional. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? 9 horas eu quero 9 e 1, né? Sim, o exemplo é esse aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Esse é um modelo, só que eu não quero esse. Eu quero, aqui contém 4 informações, né? Código do produto, nome do produto, preço do produto e o comentário ali. Só que o comentário vocês não precisam utilizar no momento. Só quero que vocês determinem uma outra informação ali. Por exemplo, nome do produto, preço do produto, quantidade total em estoque. Entenderam? É um modelo de banco de dados relacional. Só para vocês terem ideia de como funciona. É uma planilha. Esse é o modelo básico, né? Lembra lá daquelas questõezinhas lá da nossa brincadeira do quiz, lá da pergunta? O exemplo que ele deu lá foi no Google Sheets, né? Vocês podem fazer uma outra planilha, um modelinho básico aí para nós. Tá? Tá, pessoal, vou só expandir essa tela aqui. Aí qualquer perguntinha, qualquer dúvida, vocês me chamem aí que eu estou aqui ouvindo. Vendo, né, no caso. Ô Guilherme, Miguel, só respondendo ali a tua dúvida aí, o que é para fazer. Eu quero que faça um banco de dados, né, usando esse modelo relacional, mas que contenha mais informações, como um código do produto, só que eu não quero o exemplo do hortifruti, eu quero um outro exemplo. Pode fazer de um Uber, pode fazer de um YouTuber, pode fazer, enfim, usando essas informações aqui. Lógico que no YouTube não dá para colocar vídeo, só quero informações aqui que é usando o banco de dados relacional como exemplo, tá? Você vai criar uma tabela igual a essa, mas com outros produtos e mais informações além de comentários, tá? Então aqui tem código do produto, nome do produto, eu quero a quantidade total do produto, além de outros produtos, tá? É para entregar onde? Para entregar agora, em 10 minutos. A partir do 8h01, 8h51. Não, pessoal, é bem básico. Pode escrever no caderno, manual, se quiser.
É só para ver se vocês entenderam o conceito, tá? Tá, tô aqui em off aguardando, tá? Mais 5 minutos. Tá, tem algumas questões ali, para onde que envia, né? Você tem a opção de você compartilhar ali, tá? Uma flechinha no Google Meet, do lado da câmera. Tá vendo ali embaixo, na barra do Meet? Não, você vai enviar para agora. A gente vai compartilhar. Para quem não der tempo, daí sim, pessoal, daí vocês enviam no Classroom, tá? Nós temos mais 4 minutinhos de aula. Aí depois na quarta ou quinta aula, nós voltamos. Né? Não, não é para o professor Sidney, é para o professor Marcelo. Se quiser, dá para compartilhar a tela também. Mas acho que não vai dar tempo, Alex. Então faz o seguinte, daí quem não conseguir agora, na próxima aula então, que é ainda hoje, né? A gente mostra, a gente compartilha a tela de vocês. No Classroom, Guilherme, você vai aonde envia? Você vai enviar ou no Classroom, mas como nós temos mais uma aula, eu tinha esquecido, né? Nós vamos ter mais uma aula ainda hoje, a quarta ou a quinta aula. Aí a gente mostra, a gente compartilha a tela. Né? Pode ser? É, né? Eu não sei como está compartilhamento no link que eles conseguem ver. Mas eu tenho, Paulo, só respondendo aí, hoje nós estamos de home class, sim, mas eu tenho aula com um outro assunto com outra escola, e depois eu retorno com vocês. Eu vou ver se eu não conseguir, se essa outra turma não, daí eu dou essa aula, adianto essa aula para vocês. Vocês têm mais aula com outros professores, home class, ou não? Tá. Então tá, eu vou entrar em contato com outra escola. Se der certo, daí eu adianto a aula para vocês. Beleza. Então tá, pessoal. Quem não finalizou, a gente vai apresentar então o trabalho de vocês na próxima aula, tá? E respondendo lá se pode ser do Campeonato Brasileiro, pode ser sim, tá? Então tá, pessoal. Só vou finalizar. Na próxima aula a gente se fala melhor. Continuamos com o nosso assunto na próxima aula, tá? Olá pessoal, bom dia, professor Marcelo aqui, só continuando a nossa aula de Banco de Dados 1, tá? Vamos continuar o assunto da terceira aula. Nós estávamos falando sobre bancos de dados relacional. Por que ele é mais usado? Por que ele é mais usado? Vocês sabem me dizer por que ele é mais usado? Sabe me dizer, o Alex e o Guilherme? Não lembra? Não lembra do banco de dados relacional? Por que ele é um dos conceitos por que ele é mais usado, né? Porque ele usa aquela configuração de armazenar dados e textos e números, etc. Né? Lembra que tinha outros tipos de banco de dados, como eu coloquei como exemplo, como o YouTube, como o Instagram. Lembra, né?
que a gente comentou sobre isso. Então, assim, o banco de dados relacional, ele é muito mais usado porque, isso, armazenar dados, exato. Mas ele é mais usado por causa do uso, é feito por meio de tabelas, né? Exatamente, ele é um menino sabido. Por causa de usar métodos de linhas e colunas também, né? Ele é mais usado porque ele é o mais comum, de certa forma, mais comum para atender aquela demanda, né, solicitada de informações. Né? Beleza? Então, como aqui está vendo, aqui no slide aqui, o armazenamento dos dados em banco de dados relacional é feito por meio de tabelas, né? Lembra, colunas e linhas, né? Então tá, pessoal, esse aqui só é a continuação e nós finalizamos essa aula 4 e a gente nós vamos colocar mais um videozinho para vocês, até para vocês agregarem um pouquinho mais com informações visuais, de certa forma um pouco mais de conteúdo para vocês, tá? Porque usa método de linhas e colunas. Isso, é uma tabela, né? Sabe quando a gente ouve a expressão? Pessoal, vou colocar um vídeo aqui, ele é feito logicamente por IA, vocês têm conhecimento, mas enfim, agreguem conhecimento. Pessoal, até que sim, Guilherme. Por que até que sim? Hein, Guilherme? Muita fala vai esquecendo, como assim vai esquecendo? O conceito do banco de dados, a importância dele. Muito daí, mas daí é a gíria? Cadê o resto do pessoal, mano? Você não é importante? Tá, pessoal, eu acho que eu pedi para vocês falarem um pouco, né, sobre o banco para criarem aquele banco de dados antes da aula, né? Você criou, Alex, para nós? Então comente para nós aí sobre o banco de dados, o trabalho que você fez. O banco de dados relacional. Lembra daquela tabela? Pode colocar para nós aí, por favor? Tem a opção de compartilhar ali, né, professor? Tem a opção de colocar, de compartilhar. Aquela computador com uma flechinha para cima, né? Deixa eu ver aqui. Você está vendo aquela... Tá, tenta compartilhar. É isso aí, é isso mesmo. Expanda a tua imagem aí. Não importa se é simples, né? É o conceito que é importante. Sobre o preço de jogos, legal. Fez sobre o preço de jogos. Pode colocar lá de novo, pode compartilhar lá. Eu vou fazer a leitura. Guilherme. Compartilha novamente conosco.
Perfeito. Então você pode escrever ali qual que é a primeira coluna e a primeira linha? E aí o Paulo fez um comentário. Ele está dando importância do banco de dados ser armazenado nos dados, principalmente nos dados. Muito bem, Paulo. A importância do banco de dados, né? Agora eu queria que vocês colocassem na tela, beleza? O Guilherme fez sobre o preço de jogos. Aí a primeira linha lá, o que ele colocou? A ID do jogo, sim, a identificação, né? ID. A segunda título dos jogos, beleza. A terceira coluna, né? Você está falando da coluna, né? A plataforma que ele roda, beleza. Se é Windows, se é Linux, é isso? Se é Mac. Quarta coluna, os preços dos jogos. Beleza? E a quantidade, que quantidade de jogos eles têm em estoque, né? Seria interessante a quantidade, né? Se é PC ou console. Então, no caso, esse aí seria uma loja de venda de jogos, é isso? Tá, legal. Tipo Steam. Tá. Beleza. Mas alguém pode acrescentar ali para nós? Pode parar, Guilherme, pode parar. Tem mais alguém para compartilhar ali, pessoal? Legal. Essa aí é de quem que é? É do Luiz Otávio. Luiz Otávio Bueno. Beleza, qual é a primeira coluna lá, Luiz? Pode escrever também. Luiz, se quiser abrir o teu microfone, pode falar. Pode parar, o Guilherme pode parar, mas o Luiz pode abrir o microfone dele e pode falar. Não estou ouvindo ele. Será que é a TV que está baixa? Só um pouquinho, Luiz. Deixa eu ver lá. Falta do Luiz ali, só um pouquinho, pessoal. Vamos ter paciência ali com o Luiz. Professor, acho que... Ricardo, eu acho que o áudio da... Aí, tá... TV... Não, só aumentar o volume. Acho que deu. Luiz, consegue falar agora, Luiz? Por favor, só para a gente fazer um teste. Não saiu o áudio. O teu microfone está no volume ok? Eu não consigo te ouvir, Luiz.
Ó, o Guilherme está ouvindo o Luiz, então deve ser alguma coisa aqui conosco mesmo. Então tá. Vamos fazer o seguinte então, Luiz, por gentileza. Coloca a primeira... né, pode ser meu áudio, sim. Pode ser minha, aqui no estúdio mesmo. Então, Luiz, por gentileza, só coloca a tua primeira coluna, né? Estou vendo aqui local, produto, valor. Ah, legal. O Luiz fez referente à matéria, né? Nome do professor. Disponível. Esse que está na tela é seu, né, Luiz, agora? Beleza. Então tá, matéria, nome do professor. Disponível para... Não consigo enxergar, Luiz. Desculpa. Não é problema teu, é o problema do professor mesmo. Ah, legal. Obrigado, Luiz. Então tá, nome do professor, disponível para contratar, tempo de trabalho, entrega, professor, salário. Legal, é isso aí, Luiz. É isso aí. Então tá, na coluna 1 de matéria, temos matéria matemática, língua portuguesa, geografia, legal. Na coluna... Será que dá para ele falar agora? Luiz, tenta falar agora, por gentileza. Usa teu microfone. Alô? Oi, agora ouviu. Agora estamos ouvindo. Vai, Luiz, apresenta lá então, por gentileza. Basicamente, uma planilha que mostra, professores, né? Tipo, se o professor está contratado, o tempo que ele trabalha, o salário que ele normalmente recebe. Certo. A primeira coluna é de matéria, que é a matéria que esse professor dá aula. Então, a professora Jéssica dá aula de matemática. Perfeito. Aula de português. Perfeito. O disponível para contratar, esse professor pode ser contratado. Igual a Jéssica não pode ser contratada. O Reginaldo já é o professor que está disponível. O tempo de trabalho é o tempo que o professor está empregando, né? Está dando aula. Perfeito. A Jéssica dá aula há 10 anos já. Perfeito. Esse é o... André nunca trabalhou. Ah, é o tempo de experiência dela, né? Tá. Então, que tipo de banco de dados seria esse, Luiz? Relacional, exatamente, Luiz. Estamos falando de banco de dados relacional, é isso mesmo. Legal, Luiz. Perfeito, essa é realmente o conceito da matéria abordada. Luiz, obrigado pela apresentação. Mais alguém, hein, pessoal? Já apresentamos do Guilherme, do Luiz. O Alex, pode apresentar para nós, Alex? O Paulo está finalizando. Oi, Alex, pode falar. Então, eu fiz um aqui, que seria tipo de beneficios, que são 3 locais diferentes, que é o sul do São Jorge, o sul do Maranhão e o sul do Porto. Aí o produto, eu conheci, eu coloquei valores diferentes no código do produto, e no caso, quanto que eles tinham em estoque, referente ao valor, que as pessoas optavam pelo produto mais barato. Uhum. Então tá, então você está fazendo uma tabela organizando, por exemplo, onde o valor é mais econômico, onde o valor é melhor. Onde seria mais econômico, como se fosse uma concorrência. Entendi. Então é como se fosse uma pesquisa de mercado aí, mais ou menos, né? Entendi. Não, mas o conceito é esse mesmo, mas sempre o ID é uma dica, tá? Não é uma... O código sempre primeiro, tá? Código, depois o código produto, daí sim você consegue melhorar isso. Na frente, código produto, depois o local, tá? É só
Uma dica, tá? Ok. Beleza. Mais alguém para apresentar? O Paulo finalizou. O Alex apresentou. Parabéns, Alex. Obrigado. Então, Alex, ali também o teu conceito relacional, né? Isso, legal. Paulo, pode colocar para nós aí, por gentileza? Paulo? Está no celular. Aham. Tá no celular, né, Paulo? O áudio está um pouco abafado. Alex, perdão, Paulo. Paulo, o áudio está um pouco abafado. Realmente, conforme o Alex ali, desculpa, tá? A gente não consegue ouvi-lo direito. Melhorou? Melhorou. Nossa, melhorou muito. Então, eu fiz a tabela do Brasileirão, né? Legal. Eu fiz do Google, daí na coluna tinha as posições, aqui não tem a posição 8, pois tem 2 clubes com o mesmo ponto, né? O que era para ter entrado também está no certo com Curitiba, no caso da Bahia, tem um jogo a menos, por isso. Entendi. Né? Mas nas linhas que determinam as colunas, o que você colocou ali? Identificação? Na primeira linha eu coloquei a posição, os clubes, pontos, os PJ, se não me engano, partidas jogadas, Tá. as vitórias, os empates. Perfeito. Legal. Na segunda linha eu coloquei o primeiro colocado, no caso o Palmeiras, com 35 pontos e 6 jogos. 10 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Em segundo, o Flamengo, que daí teria 31 pontos, um jogo a menos. Tá. Com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Em seguida, o Fluminense com 30 pontos, 16 jogos, 9 pontos também, 3 jogos e 4 derrotas. Não, beleza. Mas a ideia desse banco de dados que você criou aí, que conceito que ele está adequado? No final, os jogos. Sim. Sim, mas que tipo de conceito você está usando aí? Seria um conceito relacional também? Isso. Por que é conceito relacional? E conforme for formando os jogos, conforme o resultado vai atualizando a tabela. Sim, porque feitos em tabelas, né? Como se fosse uma tabela. Isso. Aí Não, eu fiz esse conceito. entendi. Então, agora vocês estão entendendo o porquê que o uso do conceito relacional é um dos mais usados no dia a dia, nas empresas, enfim, para atender essa demanda da necessidade. Se entenderam agora o porquê? Que a gente é um dos mais usados, o porquê?
Conseguiram captar o porquê, né? Mais alguém, pessoal, para... Mais alguém para apresentar? Apresentamos 4, né? Achamos... o mais tranquilo é o relacional, mas a gente está no primeiro ainda, né, pessoal? Estamos no primeiro, estamos no relacional, falando do relacional ainda. Pessoal, eu acho que está faltando mais alguém, né? Até as 11, né? Ricardo? Até as 11? Até as 11? Na realidade, até 11h50. Então, 11h45, acho que pode. Essa aula quase ninguém apareceu, né, pessoal? Ou o Edward? Edward fez? Eu não vi do Edward ainda. A gente não fez, já. Monta um rapidinho, Edward, mostra para nós. O John também, o John não apresentou. Mostra para nós aí o conceito relacional de vocês aí. Pode ser, pode escrever em linhas. Pode ser apresentação em planilha mesmo. Só mostra a tela de vocês aí. Pode. Isso aí. Compartilha então, compartilha a tela e mostra para nós, falar um pouco sobre ela. Mostra para nós aí, Liana. John. Pode mostrar qualquer planilha que você tem aí no teu computador, só me fale um pouco sobre ela, que provavelmente é até teu horário de colégio, né? Horário de aulas, primeira aula, segunda aula, terceira aula, segunda, terça, quarta. É um modelo de uma tabela relacional, né? Vocês não colocam em planilha os horários de aula de vocês? Mas enfim, todo mundo viu ali, né, que o modelo usado através de planilhas é o mais usado. É isso aí, ó. Olha que legal. Ah, esse já foi apresentado, né, o John? Sim, é desse jeito. Matemática clássica. Não, Jéssica. O nome do professor é Jéssica. O John copiou total do Luiz, né, John? E John? É um plágio. Esse já foi mostrado, né, John? Eu queria um modelo diferente. John, você não entendeu a questão? Mas enfim, pessoal, é só para a gente
enfatizar ali o modelo, né? O modelo de banco de dados relacional, geralmente em tabelas, tá? Por isso que é um dos mais usados. Entenderam, pessoal? Legal, legal. Então tá, pessoal. Deixa eu só colocar mais um. Vou colocar um quiz da aula 4, só para a gente fixar um pouco até dar o nosso... Então aqui, eu vou dar 6 questõezinhas só para a gente fixar esse conteúdo. O John conseguiu? Por gentileza. Obrigado. John, você quer falar? Pode abrir teu áudio aí se você quiser. Pode abrir teu microfone para falar sobre a tua tabela. Se não quiser mostrar... Não, então tá, pessoal, só para a gente, vamos para as questões do quiz ali, para a gente só fixar um pouco o conteúdo dessa aula, dessas aulas, né? Tá, beleza, não tem problema, John, não tem problema. Vamos só fixar essas questões aí, tá? Essas informações relacionadas a essas duas aulas. Então tá, vamos falar sobre o modelo de banco de dados mais amplamente utilizado no mundo presente em sistemas como MySQL, né, MySQL, PostgreSQL ou SQL e Oracle. É um modelo do quê? Aqui as perguntas é um banco de dados em rede, é um banco de dados hierárquico, é um banco de dados relacional ou um banco de dados orientados a objetos? Só para confundir, hein, pessoal? O modelo de banco de dados mais amplamente utilizado no mundo, presente em sistemas como MySQL. É isso aí, né, pessoal? É um banco de dados relacional. Então, vocês já entenderam bastante a ideia do relacional, que é um dos mais usados. Tipo Postgre, Oracle ou MySQL são plataformas, né? No banco de dados hierárquico, os dados são organizados em uma estrutura semelhante a uma árvore, com relações pai e filho entre registros. Então tá. No banco de dados hierárquico, os dados são organizados em uma estrutura semelhante a uma árvore com relações pai e filho entre os registros. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Acho que é verdadeiro? É correto, né, pessoal? Então tá. No banco de dados NoSQL, então vocês estão vendo que as perguntas já estão começando a fugir um pouco só para ver aprofundando o conhecimento, tá? No banco de dados NoSQL são mais adequados para situações que envolvem opção A, sistemas de dados altamente estruturados organizados em tabelas rígidas. A opção D, substituição completa e imediata de todos os sistemas relacionais existentes. A opção C, armazenamento de dados não estruturados ou em volumes muito grandes, tipo Big Data. Ou a opção D, eliminar completamente a necessidade de consultas de dados.
E aí, pessoal? Banco de dados no SQL. Acho que a opção C, armazenamento de dados não estruturados ou em volumes muito grandes, tipo Big Data. Se eu acho, Alex. Achou certo, hein, Alex? Qual das opções abaixo é um exemplo de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais? O SGBDR, né? Alguém já ouviu falar do MongoDB? Vocês já ouviram falar do MongoDB ou não? Nunca ouviu falar? É a mesma coisa, só que a diferença é a mesma coisa que o MySQL, que o Oracle, é uma plataforma, né? Sim. Então tá. Qual das opções abaixo é um exemplo do sistema gerenciador de banco de dados relacional, o SGBDR? A opção A é MongoDB, banco de dados de documentos. A opção B é Redis, banco de dados em memória chave-valor. É a opção C, MySQL, banco de dados relacional open source, por isso que é uma das mais usadas. Tem o Cassandra, que é o banco de dados de colunas distribuídas. Então, todas aqui têm um sistema, né? Então, vocês acham que a opção C, o MySQL? É muito difundido, né? Então, por isso que é um dos mais usados também. Uma questão de dados orientados a objeto. Armazena os dados na forma de objeto, de maneira similar às linguagens de programação orientadas a objeto. Um banco de dados orientado a objetos armazena os dados na forma de objetos, de maneira similar às linguagens de programação orientadas a objetos. Isso é verdadeiro ou é falso? Todo mundo acha que é verdadeiro? Então, realmente, pessoal, é verdadeiro, né? O banco de dados orientado a objetos armazena na forma de objetos, de maneira similar às linguagens de programação orientadas a objeto. Então, vamos para a última questão, para nós finalizarmos a aula. Em um banco de dados relacional, os dados são organizados em que maneira, pessoal? Em documentos JSON, JSON, né? Ou XML. Opção B, grafos com nós ou aresta representando relacionamentos. Opção C, tabelas formadas por linhas, registros e colunas e atributos. E a opção D, arquivos binários sequenciais sem estruturas definidas. A gente falou muito bem. Exatamente. É a opção C, né? Isso ficou, acho que ficou bem claro para vocês, né? Que nós estávamos falando ali de linhas e colunas, né, pessoal? Legal, legal. Então tá, pessoal. Vamos finalizar a quarta aula de hoje. Muitos Cs seguidos. Né? Foi muito fácil. Né? Só ir na opção C, né? C de cego, só aponta. Legal. É do curso de... o John. Pode colocar, John. Vamos compartilhar então a tua para finalizar a aula.
Se de chute, boa. Pode abrir teu... Ah, você está sem microfone, né, Júlio? Então vamos lá na primeira coluna lá, John. Coloca lá na primeira coluna, está falando primeira coluna sobre data. Tempo seco, tempo úmido. Unidade de tabela. Temperatura. Tá, do que se trata esse banco de dados aí? Escreva para nós aí, John, do que se trata essa tabela. É do projeto IMED. Entendi. Então tá. Pessoal, vamos finalizar a aula então, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo por vocês participarem dessa aula. Contribuído, né? Legal, pessoal. Nos vemos numa próxima aula. Semana que vem a gente conversa mais falando sobre outros tipos daí de banco de dados, tá? Falamos essa aula sobre banco de dados relacional. Vocês entenderam então que falava sobre tabelas e colunas, tá? Beleza? Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos, tá?